Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa quinta live, né, da nossa série da Vacina Empreendedora, doses semanais de gestão, conhecimento, insights e muita coisa legal para você que é cliente My Place Office, para você que é empresário, empreendedor e para você também que está pensando em abrir uma empresa, afinal, né, época de crise também é época de fazer negócios. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Viviane Cabral, eu sou a chefe de operações da My Place Office, em meu nome, em nome do André Chucide, que é o presidente da empresa, e todos os nossos braços fortes aí, que são as unidades da My Place Office nos 4 estados do Brasil, damos as boas-vindas a você, né, a mais uma live com um tema muito interessante, gente. Antes de apresentar a nossa estrela de hoje, falando de educação financeira, gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí, uma pergunta que normalmente não é muito legal, toca na ferida, toca em pontos nevrálgicos aí da empresa, e a gente está vendo muito isso agora, né? Com essa crise aí, que o caixa é rei, né? E por que o caixa é rei? Porque não sou eu que mando na My Place Office, não é você que manda na sua empresa, quem manda na sua empresa é o caixa, né? E eu vou dar um exemplo bem prático aqui na My Place Office, porque tem muita gente que pergunta pra gente, né? Fala assim, Viviane, poxa, como você consegue franquear um modelo de serviços que quase ninguém consegue franquear? Hoje a My Place Office é a maior rede 100% brasileira de coworking no ramo. E um não dos segredos, mas uma das métricas que a gente tem é respeitar o caixa, né? O André Chucide, que é o presidente da empresa Meu Marido, ele é economista de formação e ele bate muito nessa tecla, tanto em unidades próprias da gente, quanto em unidades franqueadas, né? Então, por exemplo, unidades franqueadas da gente, o franqueado da gente não precisa ter um gasto vultuoso para abrir o negócio. Então, o que a gente faz? A gente faz muita parceria com o pessoal de mobiliário, a gente tem arquiteto próprio, a gente tem mão de obra especializada, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e a gente dá todas as métricas e manual arquitetônico para outras empresas, né, fornecerem para os nossos futuros franqueados. Dessa maneira, não há um gasto muito vultuoso com as unidades, e eles podem ter um ROI num tempo bem bacana e um break-even num tempo mais bacana ainda, né? Nas unidades próprias, gente, olha o que a gente faz. Quando a unidade ela atinge o break-even dela, né, que é o ponto de equilíbrio dela, que ela não precisa mais investir, ela se torna uma unidade independente. Então, a gente nunca sangra. Eu nunca tiro de uma unidade que está bem para investir numa unidade que não está bem, salvo várias raras exceções. O que a gente faz são planos específicos para aquela unidade. Então, se a unidade não está vendendo muito, a gente investe mais em marketing. Se ela precisa de uma reforma maior, a gente vai lá e faz uma reforma maior ou de acordo com os serviços, que a gente tem vários serviços, né? Destrói sala de reunião, faz coworking. Destrói coworking, faz sala privativa. Aí a gente investe em cada, né, unidade, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes, raramente, às vezes, a gente faz melhorias na nossa empresa que ela é mais ego, é mais perfumaria, não é verdade? E aí, fala aí, vocês, né? Pode comentar aí no chat, ó, vamos comentar no chat, vamos bombar aí. Então, caixa é rei, porque hoje em dia o caixa, ele vai ditar as nossas ações. Ah, Viviane, não é para fazer empréstimo, não é para fazer nada? Não. Gente, a gente já fez empréstimo com juros altos, não estou falando isso. Eu estou falando isso para vocês prestarem atenção, que realmente é importante agora, né? Um outro exemplo que eu vou dar na unidade Berrini. Hoje, a gente tem 2 salas de reunião, né? E são mais de 15 cadeiras, e cada cadeira custa R$4.000. Hoje a gente pode fazer isso. Por quê? Porque a gente tem caixa. Sempre foi assim? Não, né? A gente não começou assim. Então a gente reinveste constantemente, seja em mobiliário, seja em treinamento de excelência, seja em tecnologia para os nossos clientes,
seja em tecnologia para a gente interna dos nossos sistemas internos, né? A gente faz um reinvestimento constante, né? Um outro exemplo aí que eu posso dar recente é que a gente já estava há 3 anos planejando, por exemplo, a troca do ar-condicionado. Eu falo da Berrine, que a Berrine é matriz, tá, gente? A gente fica bastante lá. A gente estava planejando a troca de ar-condicionado da Berrine, ar-condicionado central para ar-condicionado split, cada um na tua sala. A gente acabou de gastar, pessoal, R$150 mil. Tudo planejadinho. Já pensou se a gente tivesse feito um empréstimo para fazer esse serviço aí e entrasse essa crise, né? Então a gente precisa prestar atenção no nosso caixa. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês agora, para ver como é que está aí o caixa da empresa de vocês, né? Vocês, depois que começou já essa quarentena, vocês já fizeram algum planejamento de caixa para 30, 60, 90 dias? Vocês já negociaram preço, prazo com os fornecedores estratégicos de vocês? Como é que tá aí? Comenta. Vocês já fizeram isso? Vocês já fizeram a lista de prioridade? Porque, assim, a empresa ela tem uma lista de prioridades de pagamentos. São itens chaves que ela precisa pagar para manter ela viva, né? Vocês já fizeram essa lista? Né? Então, essas são ações que a gente já fez na My Place Office na primeira semana e que a gente aconselha fortemente de vocês fazerem, né? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, mas a gente vai falar sobre finanças pessoais e gestão de caixa na crise, o que fazer, o que investir. Sabe por quê? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, né? Para que a escola seja a segunda casa, a casa precisa ser a primeira escola. Então, se a sua escola empreendedora, né, de gestão financeira é ruim em casa, muito provavelmente ela não está legal, né, na tua empresa também. E por que isso? Por que gestão pessoal? Porque eu conheço muitos empresários que confundem gestão pessoal com a gestão, né, de casa com o trabalho. A mesma conta e aquela confusão toda. Então, a gente vai chamar agora a Juliana Ashikar. Ela é especialista em terapia financeira, já deu muitas horas de workshop, né? Trabalha com isso, ama isso e também é empresária, né? Porque ela também tem uma empresa de consultoria financeira, né? Seja bem-vinda, Ju! Olá, gente, tudo bem? Obrigada, Viviane. Foi muito interessante essas perguntas, que já foi um aquecimento de algumas coisas que a gente vai falar. E agradeço aí a oportunidade de estar falando aqui hoje, parabenizar vocês, né, que tem sido, eu tenho acompanhado algumas, acompanhando o Marcos, acompanhando o Richard também, e eu acho que é um diferencial mesmo estar oferecendo isso para clientes, parceiros e etc. Muito bacana, bom. Muito bacana. Olha, a gente vai fazer o seguinte, Ju, o esquema é o seguinte, para quem não conhece o esquema Place Office, né, são 30, 40 minutinhos que você vai falar, você vai trazer uma ferramenta bem legal, né, gente? Isso aí. Hoje vai ter uma ferramenta para a gente ter uma nota da nossa vida financeira, bem legal. Bacana, gente. Se vocês tiverem impressora, a gente vai passar o link, já passamos o link para as pessoas. Se vocês não baixaram ainda, a gente vai baixar um link, corre lá na impressora, se não tiver, não tem problema, faz a mão, né, Ju? Depois refaz. Exatamente. Dá para fazer no próprio Excel também, então... O legal é fazer para a gente, no final, comentar um pouquinho aí como que tá essa nota. Bacana, bacana. Então, e no finalzinho vai ter o bate-bola da gente. Perguntas e respostas. Então, pessoal, se vocês já tiverem alguma perguntinha, pode fazer no chat que a gente vai compilar e vai ter uma probabilidade maior da sua pergunta ser escolhida. Não é verdade? Sim. É isso, né, Ju? Isso aí, vamos lá. Muito obrigada, então, Ju. Começa aí, manda ver. Vamos lá, gente. Bom, primeiro agradecer a todo mundo aí que está online. Como a Vivi falou, né? Nesse momento é um pouco delicado, né? A gente falar de finanças, de dinheiro, de caixa, todo mundo 8 ou 80. Ou você vai olhar e se aprofundar, ou você fala, nossa, não quero nem olhar, né? Não quero nem pensar em dinheiro. Mas agora é o momento da gente olhar para as nossas finanças, tanto as pessoais quanto as da empresa. Né? Aproveite, se planeja, e é isso que a gente vai falar bastante aqui. Bom, eu tenho poucos slides aí para ir norteando um pouco do que a gente vai falar, então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. E tá aqui. Eu começo com
com uma frase polêmica, né? E alguns de vocês talvez vão falar, você está tirando comigo, né, Juliana? Como assim? Você está falando para mim que somente dinheiro não vai resolver o meu problema financeiro? Se é que alguns de vocês estão com algum problema? Sim, né? Por que eu afirmo isso? Porque quando a gente fala de finanças, né, principalmente finanças pessoais, não são somente planilhas, números. Finanças pessoais têm muito a ver com comportamento. E o que acontece? Não é à toa que a gente tem um monte de gente que ganhou na loteria, vai, gasta tudo, e daqui a 1, 2 anos está duro de novo, né? Outra coisa, jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol ganham uma grana, né, enquanto estão jogando, é uma carreira curta, e aí quando eles se aposentam, gasta tudo, ou gasta até antes, né? E aí está numa situação, às vezes, que precisa de ajuda de parentes, ou até está super endividado, né? Então, não é à toa, tá? Então, claro que, se eu falasse para vocês, olha, eu vou dar aí 30 mil, 40, 100 mil agora, né, um cheque para vocês, claro que no curto prazo isso pode ajudar, né? Não vou falar que não. Porém, talvez, se você não mudar algumas dinâmicas de gestão, alguns hábitos financeiros, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, no médio e longo prazo, talvez você vai estar vivendo a mesma história. E não é isso que a gente quer. Então, hoje a gente vai fazer um grande bate-papo para fazer reflexões de como mudar isso, né? Como talvez uma próxima crise, porque crises elas existem, não vamos falar que essa vai ser a última, é uma grande ilusão, mas tem um lado bom, elas passam, em algum momento elas vão passar. Então, as reflexões é tanto para enfrentar essa crise agora, e tanto para se preparar para as próximas que talvez vão acontecer. Fechado? E aí, o primeiro ponto, né, eu acompanhei a palestra do Marcos Marques, que foi a primeira aí dessa trilha, e ele falou de 3 dicas, né, alguém fez uma pergunta, e ele falou aí de 3 dicas, quando a gente fala, né, dicas práticas para o negócio. A primeira que ele falou foi autogestão. E aí, é o seguinte, quando a gente fala de autogestão, ela é muito importante, envolve autoconhecimento, né? E quando a gente vai para a parte financeira, é a mesma coisa. Você precisa se conhecer, né, financeiramente falando. Não só em termos numéricos, mas também em termos comportamentais. E aí eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa da Ambima, bem legal, que aconteceu ano passado, que ela traçou alguns perfis de investidor, né, alguns perfis financeiros do brasileiro. E vocês podem também fazer uma correlação com a empresa de vocês. Na palestra de hoje, né, nessa live de hoje, eu sugiro que vocês peguem um papel e caneta, ou um bloco de notas do computador, um do celular, mas vai participando, né? Desses 5 perfis que a gente vai falar, qual que você mais está mais aderente ao seu, né? Vai anotando, a gente vai ter outras reflexões, que isso no final vai ser bem legal para você. Bom, a gente tem o primeiro perfil, que é o construtor, né? O construtor é ele é bem realista, né? Ele é perseverante, né? Ele vai indo aos pouquinhos, mas ao mesmo tempo ele gosta, né, de alguns investimentos materiais, né? Então ele gosta às vezes de ativos, né, de coisas físicas para investir. E ele vai fazendo dia após dia, né? Geralmente alguém, né, regulado. Tem o despreocupado. O despreocupado é, digamos assim, o deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então ele vai indo, ele faz alguma poupança, mas é só para algumas emergências, ele não tem um planejamento financeiro, e ele vai fazendo, sem querer, ele vai fazendo as coisas, né? Tem o camaleão. Tem muito empreendedor que é camaleão e acha que está arrasando, tem que tomar cuidado. O camaleão é aquele que fala, não, no final eu vou dar um jeito. No final tudo vai dar certo, no final essa conta fecha, espera que eu vou dar um jeito. E aí, o que acontece? Quando tem uma caída, ele até se vira e recupera, só que você vê pelo gráfico, ele geralmente fica aí na mesma, né? Ele volta só para onde ele estava. Tem o sonhador. O sonhador, ele tem uma expectativa muito emocional, né? Então, ele quer crescer rápido, ele vislumbra muita coisa, às vezes é muito visionário, só que ele, em alguns momentos,
esquece de agir, né? Ele só sonha e não age. E outras vezes ele faz investimentos um pouco aleatórios, né? Então, eu quero investir para minha empresa crescer. Aí ele vai e faz o investimento, mas ele não tem uma certa constância. E já tem o perfil planejador, né? Planejador, geralmente, ele tem um perfil mais de longo prazo, né? E ele faz aí contas mais minuciosas, procura maximizar os recursos que ele tem, e ele é um investidor mais constante, né? Então, ele tem uma disciplina, independente aí do valor, de investir constantemente. Então, primeira dinâmica para hoje é você anotar no papel aí qual que é o seu perfil, né? E se você quiser também olhar e falar qual que é o perfil da minha empresa, como que a minha empresa lida aí com as finanças no dia a dia. Também é um exercício legal para fazer. Feito isso, tá bom, vamos se conhecer em termos comportamentais. Depois, vamos nos conhecer em termos quantitativos, né? Então, eu resumi 4 possíveis situações financeiras de uma pessoa. A primeira é desesperadora, onde as contas estão aí, as despesas estão acontecendo e você não tem renda, não tem caixa, não tem entrada, não tem receita. E aí, aqui é um cenário, digamos, da UTI das finanças, né? Então, é aí que você tem que refletir muito. O que você vai fazer? Você precisa, às vezes, inovar, abrir uma outra linha de negócio, inventar um novo produto, investir numa outra empresa, às vezes, até refletir, né, se a sua empresa ela está no caminho certo, né? E na questão das finanças pessoais, aqui também é uma situação bem crítica, porque a chance de você se endividar e ficar numa bola de dívidas, de cheque especial, cartão de crédito, e assim vai, é gigantesca. Então, esse tem que tomar cuidado. 2, né? Onde as despesas são maiores do que a renda. Isso é uma situação, infelizmente, que aproximadamente 65% da população no Brasil vive, tá? Então, uma situação delicada que exige aí uma forte planejamento e organização financeira. Às vezes, as despesas, se você reduzir, você já consegue equilibrar essa situação, mas às vezes você precisa também aumentar a renda, né? Tem a situação 3, que também é muito comum, tanto nas empresas quanto nas pessoas, né? Que é aí você equilibrar no 0 a 0. E aí a Vivi comentou uma coisa que eu queria reforçar aqui com vocês, né? Misturar finanças pessoais com finanças empresariais, né? Finanças da empresa. No começo, se você está começando, tudo bem, mas quando você vai tomando um certo corpo, isso não pode acontecer, né? Você tem que, aos poucos, ir separando cada um no seu quadrado. Por quê? Lá na frente, se você cresce e isso se mantém, né, essa política de estar tudo muito misturado, vai virar um problema. E aí você não sabe, quando enfrentar uma crise, aonde está esse problema. Vai ter muito mais dificuldade de ver se são nas suas despesas pessoais ou se são nas despesas da empresa. Ou o que está entrando, né, é suficiente. Será que você não aumentou as suas despesas pessoais e por isso que o que está entrando de renda já não é mais o suficiente? Então, assim, máxima, né, de qualquer consultor financeiro, procure separar finanças empresariais, finanças da empresa e finanças pessoais, ou familiar, né? Então, isso é muito importante. Indo para a situação 4, é o sonho de todo mundo, né? Onde você tem a sua renda maior do que as suas despesas. E nesse gap, né, você consegue aí prosperar na sua vida, e o ideal é que esse gap você invista ele, e aí você passa a ter o dinheiro trabalhando para você, né? Invista, primeiramente, claro, em construir uma reserva, né? E aí, quando a gente fala de reserva para a empresa, também pode ser chamada o caixa, né? E também você fazer com que esse dinheiro, a longo prazo, trabalhe e possa até ser uma renda para você extra, chamada aí uma renda passiva, né? É aquele dinheiro que está trabalhando para você em forma de investimentos, em forma de os famosos juros compostos, né? Então, assim, outra dinâmica é para vocês. Em qual situação vocês se encontram hoje? Tá? Vocês podem, se quiser, dar um número também para a empresa e um número na situação financeira pessoal de vocês, familiar e tudo mais. Mas anota aí em qual situação que vocês estão. Eu espero
né? Que esteja mais na 3 e na 4. Se não tiver, tudo bem, a gente vai falar de algumas dicas aqui, mas é muito importante ter esse autoconhecimento financeiro e olhar aí para as coisas como elas são, né? Depois, mantenha aí caneta e papel. A gente vai falar de 4 grandes números, tá? Que eu acho que todo mundo tem que ter, pelo menos de uma forma bem macro, fácil de responder. Então, gostaria que vocês anotassem aí. Primeiro, qual é a renda líquida mensal de vocês? Para quem é, né, CLT, para quem é empregado, isso é mais fácil de responder. Aí, talvez, uma grande maioria de vocês vai estar falando, eu não sei, a minha renda é variável. Gente, renda variável não é renda imensurável, certo? Por exemplo, a Vivi falou, há um ano eu era engenheira, trabalhava numa empresa de engenharia, né, numa consultoria de engenharia, construí carreira lá, trabalhei quase 9 anos lá, eu saí, eu era gerente de projetos e de inovação, e resolvi empreender num sonho, num objetivo, numa paixão aí pela educação financeira. E claro que me planejei para essa mudança, mas desde o primeiro dia que eu comecei, né, a empreender 100%, trabalhar com isso 100%, eu comecei a controlar o meu faturamento, a minha receita. E aí, claro que é variável. Tem mês que eu faturei X, tem mês que eu faturei Y, mas eu tenho esse histórico, e faz um ano, completou um ano agora, né? Então, assim, ele ser variável, a sua renda ser variável, não quer dizer que você não possa controlar e monitorar ela. Então, essa é uma primeira grande resposta que vocês têm que ter. Qual a minha renda, se for variável, pelo menos a renda média líquida mensal? É muito importante saber. Um passo 2, qual que foi o mínimo de renda, o pior mês que você teve, e qual foi o melhor mês que você teve? Isso é legal também você ter esses parâmetros. Porque o menor mês, né, o menor número que você já conseguiu produzir, ele, teoricamente, deveria pagar aí as suas despesas, né? Então, esse é um grande número para você ter. Segundo, grande, investimentos. Então, se é que você tem, né, algum patrimônio, se não tiver, tá tudo bem, mas se você tiver, o quanto você tem? Você tem uma noção desse valor? Não precisa acertar na vírgula, mas você tem que ter uma noção. Você tem 30 mil? Você tem 5 mil? Você tem 10? Você tem 1 milhão? Quanto que é o seu patrimônio hoje? E também saber daquele patrimônio o quanto que é para a sua reserva, que a gente vai falar mais para frente. A sua reserva cobre quantos meses? Aí a gente vai para o terceiro número aí para vocês anotarem. Qual é o seu gasto mensal? Quanto custa o seu padrão de vida hoje? Certo? Tem muita gente que, por causa da quarentena, está gastando muito menos, né, em alguns itens, por exemplo, sair para comer, né, restaurantes, bares, viagens. Tem muita gente que eu, por exemplo, meu gasto reduziu de 15% a 20% por causa disso. Mas é muito importante você saber esse número. Quanto que é? Quanto custa o seu padrão de vida? Quanto é o seu orçamento familiar? 5 mil, 10 mil, 15, 30, 50, 100? Né? Eu trabalho num family office que cuida aí é um multifamily office, né? Então cuida do patrimônio aí de pequenas famílias. E, por exemplo, tem famílias que o patrimônio é 100 mil reais, né? Então, tudo bem, não quer dizer que é errado ou certo, mas você precisa ter noção desse valor. Legal. E aí, por último, esse tem muita gente que não gosta de encarar, né? Mas é essencial. Você tem dívidas? Ok. Qual é o valor das suas dívidas? Né? Se é que você tem. Se você não tem, ótimo, parabéns. Mas se você tem, qual é o valor? 5 mil, 10, 50, 100? Geralmente as dívidas a gente adquire, né? A gente contrata uma dívida e depois esquece dela. E não pode ser assim. Isso também para empresas. Você precisa ter um controle, um monitoramento muito forte. Você só consegue acabar, né, com as dívidas se você sabe o valor delas. Eu faço um exercício muito legal com os meus clientes, para quem tem alguma dívida, que eu falo, olha, então tá, eu vou te dar aí um cheque, só que você tem que me falar exatamente, né, com 5% de tolerância, o valor da sua dívida. E aí, se você acertar, esse cheque é seu. Se você errar, eu não vou te dar esse cheque. E aí as pessoas ficam assim, caramba, eu não sei quanto que é a minha dívida. Então, como que você vai resolver? Então,
anote aí esses 4 grandes números da sua vida, né, do seu orçamento familiar, se quiser anotar da empresa também, se você souber de cabeça. Se você não soube responder alguma dessas perguntas, se você não tem, né, no caso de investimentos ou dívidas, tudo bem, mas se você não soube responder, a gente tem um ponto aí para avaliar, um ponto para pensar e para trabalhar. Feito isso, está muito eminente, né, a gente falar de redução de despesas. Porque, assim, a gente está passando por um período que o quanto você conseguir, se você já tem uma reserva, se você conseguir otimizar essa reserva, é ótimo. E se você não tem ainda uma reserva, ainda dá tempo de, pelo menos minimamente, fazer com que as suas finanças dêem um respiro, né? E como? Um dos primeiros pontos é redução de despesas. E aí até o Richard falou, né, como uma linha de trabalho, né, é você fazer a priorização das despesas. Então, se você vai fazer isso para sua empresa, você tem que fazer isso também para suas finanças pessoais, é essencial. Então, a gente começa aqui, né, num primeiro nível, que é eliminar ou reduzir. E a gente vai falar um pouquinho dele. Um segundo nível, eu chamo aí do funil de redução de despesas. O segundo nível do funil é alguns itens que você pode otimizar ou negociar. E a gente vai falar também. E o terceiro é o mais radical aí deles, é repensar o padrão de vida. Então, algumas pessoas, só de fazer no primeiro nível, já conseguem equilibrar aí a situação, fazer o dinheiro render. Tem outras que precisam ir até o segundo. E tem outras que precisam ir num nível mais hard aí, e até o terceiro nível. Quando a gente fala do nível 1, e aí eu quero que vocês também, no papel e na caneta que vocês têm, vão pensando, a gente vai falar de algumas ideias aqui, vocês podem ir anotando que, putz, caramba, eu posso cortar isso, nossa, eu poderia cortar isso também. Vamos bater nesse papo. Então, nível 1, eliminar ou reduzir gastos supérfluos ou em excesso de itens ou serviços que comprometem o pagamento das despesas básicas, então não faz sentido você estar gastando, por exemplo, com uma roupa de marca, sendo que você está tirando esse dinheiro de pagar a sua luz, e hoje em dia a internet, por exemplo, que virou um item básico e essencial também. Não faz sentido, né? Então, o próprio Richard falou, poxa, você vai tirar, você vai reduzir despesas atualmente da sua TI, será que é o lugar ideal para você tirar dinheiro? Né? Então, tem que ter esse mesmo mindset também para as finanças pessoais. Outra coisa, itens que você não utiliza como poderia, ou às vezes você nem sabe que tem. Por exemplo, às vezes você tem um seguro lá do seu cartão, que você paga 20, 30 reais por mês, você nem sabe que tem aquilo, né? Ou itens que você tem e nem usa. Hoje em dia nem tanto, né, porque tá todo mundo em casa, mas às vezes você tem lá uma assinatura de uma revista que você nem lê mais, nem baixa, nem sabe que não consome mais aquele produto, né? Outras coisas, gastos feitos sem planejamento, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Aqueles gastos, né, como a própria Vivi falou, o investimento no ar-condicionado, ele foi planejado, né? Agora, se você pega, estamos aqui, e eu viro e falo, nossa, eu quero comprar, por causa da quarentena, eu quero comprar uma esteira ergométrica e colocar aqui em casa, e vou gastar 5 mil reais. Será que faz sentido? Acho que não. Representa um consumismo ao descontrole, né? Isso também é muito comum, às vezes a gente acaba colocando no consumo algum problema que a gente está emocional, mental, né? Enfim, alguma emoção que está mal trabalhada aí. Então tem gente que tem aí um consumismo com roupa, às vezes com itens eletrônicos também é possível, né? Às vezes até com delivery de comida, tem gente que está pedindo diariamente, todo dia, loucamente, em restaurantes muito caros, enfim. Então, esse é o primeiro nível. Se você pegar, né, anota aí no papel, putz, será que tem alguma coisa que eu acho que poderia cortar, né, ou poderia reduzir? Como que está esse primeiro nível aí na sua vida? Beleza, passou do primeiro nível, a gente vai para o segundo nível, que é otimizar ou negociar. Esse é o nível da preguiça. Por quê? São aqueles gastos que a gente sabe que estão altos, mas tem preguiça de ligar lá para ficar 2 horas falando com a atendente. Mas assim, 2 horas, às vezes vai representar uma redução
de R$ 1.000, 500, às vezes até 2, 3 mil reais por ano. E que, na minha visão, é um valor considerável, né? Então, quais gastos entram nessa questão, né? Então, a gente tem aí, quando os gastos estão muito altos devido a excessos, né? Excessos que você está fazendo, por exemplo, de alimentação, né? Claro que nesse momento a gente está gastando mais com o mercado, tem muita gente comendo mais em casa, mas assim, você vai no mercado, você está gastando quanto? Você está gastando 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, enfim. Tem preguiça de negociar, já falamos, e aqueles que representam maus hábitos ou falta de organização mesmo, né? E aqui tem alguns exemplos. A luz, a internet, TV a cabo. Eu já peguei clientes que estavam gastando aí R$ 1.000 de internet, TV a cabo, e tinha itens, né, que ele nem sabia o que era. Né? Então, isso é muito comum. Então, liga lá, negocia, celular, academia, né? Tem gente que paga aí as mensalidades. E a alimentação também é super importante você avaliar o quanto que você está gastando com isso, se faz sentido no seu orçamento. Fechado. E aí o último nível, né, não é necessário para todo mundo, porém, às vezes ele é importante você pensar sobre ele quando a conta realmente não está fechando, né? Você passou para o primeiro nível, passou pelo segundo, chegou nesse, olha, não, tá faltando dinheiro ainda, né? Que aí a gente fala, eu chamo de gastos estruturais, ou seja, aquilo que eles estão desbalanceados com a sua renda, tá? Então ele está consumindo um valor muito maior, geralmente quando está acima de 70% das suas entradas, quer dizer que é um padrão de vida que momentaneamente você não está conseguindo arcar, tá? Isso às vezes representa um padrão que você talvez, em algum momento, quando as coisas estavam muito boas, você construiu esse padrão, só que agora, no momento de baixa, você não está conseguindo bancar ele, né? E aí, são decisões mais difíceis, porém, dependendo da situação, são necessárias, tá? Então, a gente fala aí de moradia, plano de saúde, educação e, às vezes, o carro, né? Às vezes, você tem um carro mais luxuoso que está te dando uma despesa que você não está conseguindo arcar. Então, você precisa encarar também isso de frente e ver se é isso que está precisando mudar na sua vida financeira também. Fechado? Então, anota aí. Que nível de redução de despesas você está? Você está no nível 1? Você acha que se reduzir as coisas mais supérfluas já dá boa? Ou nível 2? Ou você está no nível 3? Anota aí no seu papel. E aí a gente chega para falar da reserva de emergência. Né? Muita gente já ouviu falar, tem gente que chama de reserva financeira, tem vários nomes, mas muita gente sabe o que é, mas às vezes poucas pessoas realmente têm essa reserva de uma forma correta e adequada. Né? Eu costumo falar que quando a gente fala de finanças pessoais, elas têm que, o mínimo do mínimo é ter 3 meses dos seus gastos mensais. Por isso que é importante você saber quanto custa o seu estilo de vida, né? Então, no mínimo 3 meses. 6 meses, eu acho que é um valor legal, ideal. E para quem é empreendedor, autônomo, que tem renda variável, o interessante aí é ter 12 meses, tá? Então, por exemplo, quem tem 3 meses, vivendo agora nesse momento de crise, o 3 meses vai ficar talvez ali na risca, né? Dependendo da situação. Teve uma pesquisa do Datafolha, que saiu semana passada, falando que mais de 65% das pessoas, né, que foram entrevistadas, e detalhe, são pessoas que estão trabalhando atualmente, não são desempregados, e aí o percentual vai ser bem pior. Mas 65% não consegue se bancar por 2 meses, né? Então, é um valor, por mais que 2 meses, não consegue se bancar. Então, é um valor é um percentual muito alto, né? E eu acho que uma fé que eu tenho muito grande é que as pessoas vão acordar para a importância do planejamento financeiro, da educação financeira, né? Isso que eu espero. E aí, tem 2 características importantes para você planejar a sua reserva e investir a sua reserva. Uma delas é liquidez. O que é liquidez? Tem que ser rápido de você tirar esse dinheiro, tá? Porque é uma emergência, né? Quem em dezembro, né, no começo de dezembro, iria imaginar que a gente estaria passando por essa situação? Ninguém, né? Então, se você tivesse um investimento que a carência, né, o prazo para você resgatar ele são 6 meses, você teria um problema agora. Então, tem que ter liquidez, alta liquidez. Outro ponto, tem que ter baixo risco. Gente,
reserva não é para estar na renda variável, tá? Não é. Primeiro constrói sua reserva, cuida dela, ela é como se fosse uma boia e você está tá num naufrágio. Você tem que cuidar muito bem dessa boia, tá? Não é a hora de você soltar essa boia e tentar achar uma ilha que você nem sabe o que vai dar, né? Então, fica aí uma dica super importante. E aí, anota aí no seu papel. Hoje, se é que você tem uma reserva, ela te cobre por quantos meses? Né? Então, você anotou lá os seus gastos mensais e a sua reserva. Ela te cobre por quanto tempo? Isso é super importante saber, e isso é essencial para a sua vida financeira estar minimamente equilibrada. Fechado? Aí tem a grande pergunta, aonde eu invisto a minha reserva? Né? Aqui eu trouxe algumas opções, gente. Então, claro que se vocês pesquisarem mais, vão ter outras. Mas, por exemplo, Tesouro Selic, né, o Tesouro Direto, tem 3 grupos de títulos, e o Tesouro Selic é o mais seguro, o mais conservador deles, e que não sofre oscilações e marcações de mercado. Então, o Tesouro Selic é uma ótima opção, e tem liquidez, tá? Você consegue resgatá-lo se você precisar, demora aí de 1 a 2 dias. CDBs, que rendem 100% do CDI, tá? E que tenham liquidez diária, é importante ter a liquidez, porque tem CDBs que não têm liquidez diária. E aí aqui eu trago algumas opções, né? Tem o Banco Itaú, recentemente lançou um CDB com 100% do CDI e com liquidez, e tem o Banco Inter também, que é um banco digital, para quem não conhece. Ah, mas eu quero colocar em fundos. Ok, tente selecionar bem esses fundos também. Fundos DI ou de renda fixa, né, que são mais conservadores, mas que eles têm que ter uma taxa de administração baixa, tá? É super importante isso, senão se tiver uma taxa de administração alta, vai comer o seu rendimento. E também que renda aproximadamente 100% do CDI, super importante também. E aí, aqui embaixo tem alguns exemplos, um fundo da Orama que investe no Tesouro Selic, e no caso ele não tem taxa, e tem um fundo também do BTG Pactual que também investe no Tesouro Selic. Para os mais modernos, né, e aí, claro que tem um risco um pouquinho maior, né, tem a Nuconta do Nubank, ela rende 100% do CDI, então também pode ser uma opção de reserva, tem a liquidez também, né, só que o Nubank é uma fintech, né, ele ainda não é constituído 100% como um banco, então isso tem que ser levado em conta também quando você estiver começando a sua reserva ou quiser adaptar ela, tá? Legal, se tiver mais dúvidas, aí vocês coloquem lá para o final e a gente vai conversar. Diversificação, né? E aí não é à toa, coloquei uma frase aí em homenagem à Páscoa, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, isso é super importante, a gente conseguir pensar nessa diversificação de uma forma que você não coloque tudo num produto só, né? E aqui eu trago uma ideia, eu não vou entrar item a item, mas de 5 pilares que às vezes é importante você considerar nessa diversificação, né? Você vai ter todo o seu patrimônio com uma liquidez diária? Talvez não é necessário, deixa a sua reserva. O resto você pode distribuir um pouco mais. Você vai ter 100% do seu patrimônio em renda fixa? Talvez sim, se você for uma pessoa mais conservadora e tá tudo bem. Mas se você quiser otimizar um pouquinho, né, e você tiver capacidade financeira para isso, né, e tolerância, coloca um pouquinho de renda variável, mas saiba escolher. Indexadores, né, isso é bem interessante essa parte, porque você pode ter pós-fixados, né, que aí são indexados à taxa Selic, ao CDI. Se vocês não souberem o que é o CDI, coloca lá na pergunta que eu respondo depois. E IPCA, que é a inflação, né? Também dólar, por exemplo, quem tinha alguma parcela dos investimentos em dólar nessa época, agora que o dólar valorizou muito, querendo ou não, tá ganhando dinheiro com isso, né? Com essa parte. Mas talvez o IPCA está perdendo, aí você vai balanceando. É super importante você ter isso. E aí, claro, que você pode fazer os seus investimentos de uma forma independente ou contratar uma pessoa especializada para isso, tá? E que tem uma pessoa que é certificada para isso, que são os consultores CVM, que aí eles são consultores de investimento que podem montar carteiras de investimento. Se você quiser ir para uma linha mais independente, digamos assim, aí é estudo, né? Estudar. O trabalho que eu faço, eu explico essa sopa de letrinhas, né, para as pessoas, principalmente para quem está querendo começar a investir.
E é super importante porque você acha que isso é distante da sua realidade, mas está muito mais próxima do que você imagina. Legal. Aqui é uma ideia, né, uma sugestão, na verdade, um exemplo de como você pode fazer essa divisão, né? Você pode pensar aí no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo, né? Você pode aí colocar um pouco de Tesouro Selic, que é a sua reserva, colocar um CDB também no curto prazo. Claro que esses prazos é super importante você casar com os seus objetivos de vida. Então, por exemplo, se o ano que vem eu quero mudar de apartamento, quero comprar um apartamento, faz sentido eu pegar esse dinheiro e investir num CDB de vencimento daqui a 3 anos? Não, porque eu preciso desse dinheiro no prazo de 1 ano, né? Então, é super importante você também ter conhecimento de quais são os seus objetivos de vida e que vão precisar de algum aporte financeiro. Isso é essencial para você também, quando pensa na sua carteira aí de investimentos. Tá? Legal. Vamos só tomar uma aguinha. Finalizando aqui, com algumas dicas finais, em tempos de corona, né? Então, puxa, Ju, se tivesse aí 6 dicas para passar para a gente, o que seria? E aí eu peço para vocês pensarem tanto em finanças pessoais e o que conseguir também refletir para a empresa de vocês. Então, a primeira, né, tendo reserva ou não, procure reduzir os seus gastos não essenciais. Então, assim, eu não sei se é o momento de você trocar de carro, tá? Eu não sei se é o melhor momento de você gastar com algum item, algum investimento mais pesado. Vê se não dá para segurar um pouco, se ele não for essencial. E assim, cuide e otimize a sua reserva. É muito importante ter essa condição na sua mente aí para você pensar. Segunda dica, fique atento aos programas e incentivos do governo. Tá saindo, né? Tá pipocando, alguns bons, outros nem tanto, mas assim, fique atento, né? Veja se algum deles, você como empresa, consegue ter algum benefício ou minimamente reduzir algum custo, né? Se aprofunde. Se você não tem essa especialidade, procure quem tenha, né? Fale com um advogado trabalhista, se tem algum colega seu que conhece muito esse assunto, pergunta para ele, acione os seus contatos. Né, você tem que ficar ligado, porque às vezes isso pode te ajudar, né? Então, tanto para a sua pessoa física, quanto para a sua empresa também. A Vivi até já comentou, faça um planejamento financeiro, aí pode ser pessoal ou da empresa também, minucioso para os próximos 3 meses. Né? Então, estamos num período crítico, a gente não sabe direito ainda quando isso vai terminar, então tem que estar preparado. Né, tem que ter um trilho, tem que ter uma jornada para você seguir. Então, faça esse trabalho minucioso que, com certeza, quando você terminar, você vai falar, nossa, acho que agora eu tenho uma linha de base aí para seguir. Quarta dica, não invista naquilo que você não conhece. Né? Então, respeite a sua tolerância, a sua capacidade de tomar risco. E se você quer investir em alguma coisa, por exemplo, eu quero investir em ações, mas você não conhece, estude, né? Ou contrate um serviço que faça isso. Mas cuidado, tem que saber o que você está fazendo. É muito importante, tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal. Estude aquilo que você vai colocar o seu dinheiro, o seu esforço, o seu tempo e assim vai. Quinta, se a situação está difícil, né? Se a sua situação financeira está difícil, seja transparente e realista com a sua família. Talvez alguém vai falar, Ju, você acha? Eu vou chegar em casa e vou falar, nossa, então, a situação está bem delicada? Talvez sim, tá? Por quê? Se você tentar deixar isso de uma forma nebulosa, se você não jogar aberto, né? Assim como o Richard falou, jogue aberto, seja transparente, né? Com os seus diretores, com o alto nível executivo, enfim, de alguma forma, também é importante você ser transparente com a sua família. Claro que você não precisa chegar desesperada, chorando, mas converse. Fale, olha, é passageiro, mas a gente vai precisar avaliar alguns gastos, para todo mundo entender e até ajudar a dar ideias. Agora, se você distancia isso vai ter um peso que vai
pode complicar a situação da sua família e até dos seus filhos. Eles vão lá na frente, talvez, criar uma crença financeira que não vai fazer bem para eles. E por último, se precisar de crédito, né, se precisar de dinheiro, realmente fez lá a redução das despesas, você zerou já o seu caixa, zerou a sua reserva. Se você precisar de crédito, pesquise, né, veja lá os programas que o governo já ofereceu e pesquise taxas de juros, as melhores condições. Não vá na primeira opção, é muito importante isso daí. Fechado? E aí, por último, aqui é só algumas indicações de livros, né? Não vou entrar em cada um, mas depois esse material vai ser disponibilizado para vocês também. E é umas dicas aí de diferentes linhas de trabalho, né? Do Thiago Nigro, alguns podem conhecer. Eu gosto muito da linha do Gustavo Sebassi, né, que ele é o técnico no limite, tem a linha da Natália Arcuri, enfim, aqui algumas dicas, e tem uma bem legal aqui, ó, Finanças para Autônomos. Até semana passada estava gratuito na Amazon, né, o e-book, então é uma boa dica aí para vocês também. E agora, eu queria aí falar com vocês da Roda da Prosperidade Financeira, que foi o arquivo que foi disponibilizado para vocês. E, basicamente, ela é bem simples, tá? É você dar uma nota, são 12 itens para você avaliar, né? Fazer uma autoavaliação, e baseado em 4 pilares. E aí você vai dar uma nota de 0 a 10, certo? Então, 0 é não tem, ou é muito ruim, ou enfim, e 10 é algo muito bom, né? E aí, ele vai te dar a sua nota, né, da sua vida financeira, digamos assim. E o intuito não é que tem uma nota certa, uma nota errada, né? Ai, o meu deu 9,9, que ótimo, não. O importante é você ver qual desses itens ficou com 6, nota 6 ou menos. E aí você vai ter uma clareza de identificar qual é o melhor. Um minuto aqui que eu acho que acabou a bateria. Vou só colocar aqui. Vou só interromper rapidinho o compartilhamento e vocês me avisam como que tá o... Vou voltar aqui para a tela. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque acabou o meu... Beleza, fechado. Então eu vou voltar aqui, hein? Que acabou a bateria do meu fone. E aí, por último, vocês vão avaliar daquelas notas que estão abaixo de 6, o que eu posso fazer de ação, né? Tem que ir para ação, não adianta só ficar planejando, pensando, o que eu posso fazer de ação para melhorar isso, né? Então, por exemplo, se na questão dos conceitos básicos, você não conhece direito essa parte de investimentos, então, assim, o que você pode fazer, né? Você pode fazer um curso, você pode fazer, né, a consultoria comigo, ou você pode ver materiais, ver livros. Então, assim, tem que partir para ação, né, daqueles itens que não estão com uma nota tão legal. Então, sugiro para vocês preencherem, né, quem já preencheu durante aqui a palestra, a gente pode falar um pouquinho das dúvidas, e quem ainda não preencheu, preenche, depois a Vivi pode passar meus contatos, a gente bate um papo, mas olhe para essa ferramenta com o objetivo de você ter um plano de ação da sua vida financeira. E é isso. A gente parte agora para as perguntas e respostas, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu passei. Procurei dar dicas práticas, né? E claro que a gente tem um público diverso, mas a ideia é vocês refletirem e ter noções de quais estratégias vocês vão tomar, tanto para orçamento financeiro pessoal, né, familiar, quanto para orçamento das empresas, seja você, até às vezes você trabalha numa empresa, você pode dar algumas dicas de redução. Agora, se você é empreendedor, também tem que olhar com muito cuidado, talvez até mais, né, para você sobreviver, né? Então, espero que vocês tenham gostado e estou super aberta aí a perguntas que vocês possam ter. Nossa, bacana, eu estou aqui anotando. Vou voltar aqui agora, vamos lá, voltei. Estou anotando tudo, Juliana, muito interessante. Vivi, que eu não estou te ouvindo, um minuto. Não?
Eu acho que você precisa colocar o fone. Deixa eu colocar o fone. Deixa eu digitar aqui para você. Você pode ir. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Você está me ouvindo agora? Ok. Deixa eu só fazer um teste. Tá. Tá direitinho. Beleza, agora eu voltei a te ouvir. Você consegue me ouvir, então? Sim, desculpa, acabou a bateria aqui. Bateria é o que mais acaba agora, e tá acabando rápido, né? Então, Ju, que interessante, bacana isso, e foi muito legal você... isso tudo que você falou pode ser aplicado perfeitamente nas empresas, né? Sim. E fica muito claro que o mindset é um mindset de educação financeira que você precisa ter para depois que você possa ter ações condizentes com esse mindset, né? Exatamente. E agora... É muito importante, né? A gente, apesar de dividir as finanças da empresa com as finanças pessoais, talvez as ações, o comportamento, ele pode ser o mesmo, né? Sim. Então, isso é bem legal. E normalmente é replicável, né? Você faz em casa, você replica, né? E o que é interessante, que ficou muito legal aqui para mim, é porque a partir de agora a gente vai ter uma jorrada de ofertas, né? Seja de roupa, seja de materiais, então a gente precisa controlar nossas paixões, né? E ver o que realmente é importante para a gente, né? Tanto em âmbito familiar quanto no empresarial. Né? Eu gosto muito de falar que a nossa vida financeira, ela não é uma linha reta, né? Porque nós somos seres humanos, então a gente vai ter os altos e baixos também, mas a gente tem que saber voltar para os trilhos, né? Sim. Se a gente só sai gastando sem planejamento, é arriscado e lá na frente isso vai ter um preço. Sim, verdade. E está cada vez mais fácil, porque o pessoal está usando muito o WhatsApp, então às vezes você não precisa nem procurar, né? As coisas vêm no seu celular, tá num clique, tá lá, promoção, ou às vezes eu acho até que a minha Siri me ouve, porque eu falo alguma coisa, daqui a pouco ela tá mandando alguma coisa para mim, interrompe minha conversa, enfim. Tá cada vez mais fácil para a gente comprar, a gente compra com clique, né? Dinheiro de plástico. A Amazon tem essa possibilidade, compre com um clique, que é extremamente perigoso, né? Exatamente, né? Eu tenho um aparelhinho aqui chamado Alexa, né? Que a gente conversa com ela e eu coloco ela no meu carrinho falando com ela. Eu falo, eu quero que você coloque X itens na Amazon, né? No meu carrinho. Ela coloca. Não precisa nem digitar nada, nem clicar, eu só falo com ela. Só pensou, ela já colocou já. A gente precisa tomar cuidado, né? Vamos lá para nossas perguntas, então. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aí. Juliana, qual é o limite entre focar na redução de despesas versus focar em aumento da renda? Tá, legal. Eu acho que depende muito da situação que você está, né? Então, tem algumas pessoas, lembra aquelas 4 situações, né? Então, quem às vezes está no 0 a 0, por exemplo, se a pessoa já reduzir as despesas, por exemplo, tem muito cliente meu que ele está no 0 a 0, e ele fala, pô, Ju, eu não consigo ter uma reserva, e aí a gente faz algumas reduções de 10%, 20%, que ele já consegue começar a mover esse dinheiro de uma despesa para uma reserva. Legal? Então, nesse caso, nem precisa aumentar a renda. Agora, eu acho que tem 2 situações de aumentar a renda. Uma, se mesmo reduzindo as despesas, a conta não está fechando, né? Então, você chegou lá naquele nível 3 de redução de despesas, e mesmo assim não está fechando, é o caso de você criar novas fontes de renda, né? As rendas aí extras que você pode fazer. E às vezes é temporário, você não precisa. Teve uma cliente minha que a conta não estava fechando direito, ela começou a fazer eventos, né, de final de semana. E, poxa, legal, aí ela conseguiu complementar a renda dela e aí as contas começaram a se equilibrar, né? Então, tem essa situação, ou se você tem um objetivo financeiro, né, muito próximo e que a sua renda, se você coloca lá no papel, faz um planejamento financeiro e fala, caramba, eu precisaria estar investindo 5 mil reais se eu quiser comprar um apartamento daqui a 2 anos e dar uma entrada legal. Então, se a sua renda é 4 ou 3, a conta não fecha, né? Então, eu diria principalmente essas 2 situações. Mas, antes de definir esse balanço, tem que saber em qual situação você está atual, né? A gente fala muito no coaching, né, e do ponto A para o ponto B.
ponto A é o atual, o B é o desejado. Então, você tem que ter muita consciência de qual é esse ponto A. Entendi. E, na verdade, Juliana, com essa crise toda, eu acho que muitas pessoas vão mexer no salva-vidas lá, né? No salva-vidas. Vão mexer. E aí, eu acho que a questão é começar tudo novamente, né? Sim, mas tem outro ponto. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Quando eu fiz a minha mudança de carreira, eu me planejei para ter 10 meses de reserva, né? Então, não chegou nos 12, eu deixei 10 meses. Legal. Aí, com essa crise, agora ainda abril, tá tudo bem, a partir de maio vai dar uma reduzida, certo? E eu estava também começando a escalar, né, o meu trabalho, o meu serviço, tinha várias propostas aí no mercado de palestra para a empresa que parou, né? E aí, o que eu fiz? Eu olhei para as minhas despesas e vi que com esses gastos mais supérfluos, eu podia reduzir de 15% a 20%, e é o que de fato está acontecendo. Com isso, otimizou em 2 meses a minha reserva. Olha que barato. Então, assim, às vezes você faz algumas reduções, e isso com o valor total, né? Como a reserva é uma multiplicação da sua despesa mensal, você consegue dar uma otimizada. Outra dica, a minha reserva está investida. O que eu estou fazendo? Eu não estou resgatando tudo de uma vez, né? Então, eu estou resgatando aos poucos, para viver aquele mês, né? Porque se você resgata tudo de uma vez, isso pode te gerar algum descontrole, né? E outra coisa, você pode se acostumar com aquilo. Você fala, então eu tô com dinheiro, eu não vou sair correndo atrás de cliente, eu até dou para ficar. Não, deixa lá, resgata só o que vai precisar e sai, né, lutando para conseguir cliente, para fechar novas coisas na medida do possível. Aí entra as dicas que o Marcos deu, né? Vender cupom futuro de alguma venda, pensar num novo produto, ir para online, enfim, aí tem uma infinidade aí de possibilidades. É verdade. Quando eu falo que caixa é rei também em mandar nesse nosso psicológico. Não, tá tudo bem, eu não vou me esforçar, entendeu? Então a gente precisa ficar de olho nas ações que a gente precisa tomar para manter esse caixa, né, ele sempre equilibrado e com sustentabilidade, né? Exato, que vai diferenciar, né? A gente está vendo aí no mercado mais de 600 mil empresas, né, desde a quarentena aí faliram já, de acordo com o Sebrae, né? E a gente pode, o que eu tiro realmente de aprendizado nisso é que essas primeiras que estão indo mesmo são aquelas que já estavam um pouco enroladas, né? Já estavam devendo, ou já estavam tomando decisões não muito acertadas, né? E aí vem essa quarentena para mostrar para todo mundo, para mim também, que eu falo, mas é para a gente também aqui da My Place Office, que a gente precisa respeitar isso, né? E muito do que a gente investe é necessário, reinvestimento é necessário, mas tem outros que, como eu falei, são ego. Então, assim, a gente pode deixar para depois alguns, né? Eu costumo falar, e até quando eu trabalhava, né, na área de engenharia, eu trabalhava na área de planejamento. Eu amo planejamento, mas às vezes as pessoas só dão valor quando dá tudo errado, né? Eu devia ter planejado mais, né? Então, eu realmente espero, e eu acho que isso vai acontecer, que algumas pessoas, algumas empresas vão dar um valor maior para o planejamento financeiro, vão sentar lá, né, com o financeiro da sua empresa, que às vezes é chato, né? Ela vem fulano sentar aqui comigo, falar de caixa, né? Falar de capital de giro. Eu acredito que as pessoas vão dar mais valor para isso, para o planejamento financeiro, porque a gente não controla algumas situações, né? E aí, quando isso acontece, aí eu costumo falar, né, que é o Darwin das finanças, né? E aí, quem estiver melhor preparado vai sobreviver. E quem tomou algumas decisões um pouco alavancadas, né, enfim, pode ter algum problema. Sim, verdade. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Estou pensando em comprar um apartamento. Tenho solidez financeira e estou na dúvida se compro ou alugo. O que você sugere? Legal. Até saiu ontem, eu estava lendo uma reportagem a respeito disso daí. Quando estava uma taxa Selic, né, de 15%, 14,5%, né, lá em 2015, 2016, essa pergunta
poderia ser relativamente fácil de responder, porque você colocava o seu dinheiro num Tesouro Selic, né? E vamos supor, colocava 500 mil reais num Tesouro Selic, e ele facilmente, né, um investimento super conservador, ele te rendia aí uns 4.500 líquido, de 4 a 5 mil líquido. Então, poxa, aí você pegava esse dinheiro, né, resgatava todo mês e alugava um imóvel mais ou menos com esse aluguel, né? Porém, hoje a taxa Selic, ela está a menor taxa Selic da história. Temos aí 3,25, 3,75, caminha para os 3,25 ao ano. E então essa conta hoje em dia não está mais fechando com folga, né? E por outro lado, com a taxa Selic, ela tem dois movimentos. Os investimentos de renda fixa, eles vão render menos, né? Porque eles geralmente acompanham a Selic. E, por outro lado, os empréstimos, os financiamentos ficam mais baratos. Ela é uma taxa de referência para isso também. Então, se vocês terem uma noção, nesse primeiro trimestre, né, um pouco antes de toda essa crise, o mercado imobiliário em São Paulo tinha crescido quase 40%. Por causa da Selic baixa. Então, tinha muita gente, né, investindo, comprando apartamento. Então, sendo mais objetiva, se você tem a sua reserva, tá? E ela não está inclusa para fazer essa compra, e realmente você avaliou que é o momento de você mudar, né? Também é bom pensar isso, se não dá para esperar um pouquinho ou não. Então, assim, se você tiver que mexer na reserva, eu não acho que é um bom momento. Agora, não, você tem a sua reserva e você já tem um valor para isso, talvez eu acho que você pode começar a dar umas sondadas, né, no mercado para ver como que ficaria e tentar dar o máximo de entrada possível que você conseguir. Porque, querendo ou não, os financiamentos estão com taxas mais baixas do que há 3, 4 anos atrás. Bacana. Vamos lá para a próxima. Ó, temos mais 5 perguntas, hein, Ju? O pessoal está animado. Ó. Em resumo, qual é o melhor investimento de baixo risco, sem contar poupança? Então, aquele slide, né? Vou até abrir ele aqui de novo, tá? Só para vocês verem aqui. Baixo risco tem... Claro que não está 100%, né, aqui, mas aqui tem algumas opções, né? Então, nesse caso, também são investimentos de baixo risco e alta liquidez, tá? Então, para quem é muito conservador, talvez seja um caminho, pelo menos para passar por essa turbulência, né? E depois, lá na frente, se quiser fazer alguma diversificação, ok. Mas, para quem é muito conservador, tem esses, né? O Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais seguros, né? Tem um livro que é Tesouro Direto à Nova Poupança, né? E no caso, especificamente, o Tesouro Selic e a Nova Poupança. E ele rende um pouquinho acima que a poupança. Há 3, 4 anos atrás, essa diferença era maior, né? Mas hoje é uma boa opção. Tem CDBs, né? E tem essa inovação do Itaú, que é recente. Antes, os grandes bancos, eles ofereciam CDBs entre 80%, 90%, 95% no máximo, né? E o Itaú percebeu alguns movimentos aí do mercado e lançou esse CDB, que é a partir de R$100 que você consegue investir e tem um rendimento legal e é seguro, né, por se tratar aí do Itaú. Tem fundos de renda fixa e fundos DI, só que tem que só tomar cuidado, né? Primeiro, tem que minimamente, esse fundo tem que acompanhar a taxa, né, CDI, né, o índice CDI, porque senão você pode estar comprando um gato por lebre, sabe? E também a taxa de administração. Se ela for muito alta, pode corroer a sua rentabilidade, e tem esses outros aí que eu coloquei aí no slide. Então, essas são algumas opções. Agora, se você pode segurar, né, esperar um tempo maior, também tem essas opções aí na renda fixa, que é os próprios CDBs também, só que aí você pode pegar um CDB com um prazo um pouquinho maior, de 1 ano, 6 meses, e aí geralmente a rentabilidade vai ser um pouquinho maior. Espero ter respondido aí, se não, manda de novo que eu respondo. Respondeu sim, muito bacana. Vamos lá para a próxima perguntinha. Olá, no ano passado tínhamos CDBs pagando até 120% do CDI,
e Tesouro Selic bem mais vantajosos. E hoje não encontramos mais. Há falta de demanda por crédito? Na verdade, assim, né? O CDI, o CDB, desculpa, você ainda encontra, porém, por exemplo, nas corretoras, como a Selic caiu muito, então automaticamente o Tesouro Selic caiu também, né? Ele acompanha a taxa Selic. Então, esse daí é mais fácil de responder. Agora, os CDBs, ele acompanha o CDI, né? O índice de CDI. O CDI, ele é bem juntinho da Selic, eles caminham bem próximos. Então, se a Selic cai, o CDI também cai. E aí, o que aconteceu? Quando você pega aí um CDB de 120% de CDI, o que eu tenho percebido um pouco é que eles acabam rápido, tá? Então, se você vai numa corretora, por exemplo, não sei se essa pessoa está falando nesse âmbito de corretora, provavelmente sim. A corretora, por exemplo, a XP, alguns clientes já comentaram que o horário, assim, é às 10 horas da manhã. Você entra 10h30, 11 horas, já acabou. Se você vai no final do dia, você vai pegar a xepa dos CDBs, né? Então, esse é um ponto também que está acontecendo, né? Que a taxa Selic caiu, e aí, esses CDBs de 120% de CDI, eles estão um pouco mais raros de se encontrar, mas, até onde eu tenho acompanhado, você consegue, só que depende, tem que olhar o banco emissor, né? CDB é uma dívida que o banco vende para você. E aí você tem que olhar qual banco que está te vendendo, porque às vezes é um banco que não está tão bem das pernas, então é sempre bom avaliar isso daí também. Nossa, que dica boa, hein? Eu já até anotei aqui tudo. Vou pegar essa gravação aqui e vou anotar tudo. Na consultoria, né, basicamente, o que eu faço com os clientes? Eu não monto carteira de investimentos, porque eu não tenho essa certificação, mas eu ensino eles a não serem enganados e saber escolher e fazer boas perguntas. Basicamente é isso. Que ótimo. Então, se um gerente vier te indicar, nunca vá direto no que ele pergunta, né? Mas o que é isso? Mas como que é? Tem melhor? Tem pior? O que é CDB? Né? Então, é importante. Nossa, isso é extremamente importante e relevante até para os empreendedores, empresários que estão assistindo, porque é o que a gente faz. Empresário normalmente é generalista, né? E aí, lá vai eu estudar sobre marketing para entrar numa reunião de marketing e saber fazer perguntas inteligentes, né? Sim. Isso, muito relevante, muito bacana isso. Vamos lá para a próxima pergunta. Olá, quantos % do faturamento considera ideal para fortalecer o caixa da empresa? Legal. Bom, eu vou ser bem sincera, né? A minha especialidade, né, é em finanças pessoais, mas eu pensaria o seguinte, né? Vamos fazer até uma correlação com a questão aí das finanças pessoais da reserva. Então, assim, tem algumas divisões de orçamento familiar que fala que você tem que pegar 10% das suas entradas, né, e direcionar para a reserva. E a reserva, né, ou a gente faz essa correlação com caixa, eu digo ela como se fosse, vamos supor aqui, uma garrafa de água, tá? Então, beleza, vamos supor que você consumiu, você tem que voltar a esse nível, né? Você não pode aí ficar com ela vazia. Então, pensando aí em finanças mais pessoais, giraria aí no mínimo aí de uns 10% das suas entradas, e se for passar um pouco aí para a parte das empresas, eu penso aí nesse valor de 10% a 20%. Vivi, se quiser complementar, né, até pela experiência de vocês, falar como que a MyPlace se organiza aí nesse sentido. Eu acho que depende muito da dinâmica, né, de cada uma, né? Da última vez que a gente mapeou dentro do portfólio de clientes da MyPlace Office, a gente tinha 34 profissões distintas, né? Sim. Então, hoje, eu acho que assim, cabe cada empresário saber qual o seu fluxo de caixa e quanto ele pode aguentar. E quais são, né, qual é a previsão aí de investimento, seja em tecnologia, seja em pessoal. Então, assim, hoje, dentro da MyPlace Office, aí são 10 anos de estrada já, a gente já tem uma receita, né? Que é claro que é uma receita que ela precisa ser guiada, né? Sim. E aí eu acredito que cada empresário ele precisa olhar aí para o seu DRE, olhar para as suas finanças
e ver quantos por cento do faturamento vai ser legal para fortalecer, né? Porque, de repente, 10% é vultuoso, dependendo do tamanho da empresa, né? É muito. Eu acho que é interessante também, nessa linha que você falou, analisar o seu negócio. Beleza. Se é um negócio, por exemplo, o meu, de consultoria, os meus gastos fixos, eles são muito baixos, né? Então, é uma outra linha. Agora, se você tem muitos funcionários, tem, né, espaços físicos, lojas, aluguel, aí é um outro estilo, é um outro padrão, né, de despesas. Então, também é um ponto de se avaliar, né, porque depende muito do tipo de negócio, se é serviço, se é produto. Serviço é mais complicado hoje em dia, né? Produto é mais fácil. Vamos lá para a próxima. Olá, quem tem patrimônio, mas tem pouca reserva líquida, faz o quê? Legal. Essa é típica, né? Tem gente que às vezes tem, sei lá, 5 apartamentos, né? E aí você fala, mas quanto que você tem de reserva financeira? Eu tenho 5 mil reais, né? Então, essa reserva, o ideal é que ela tenha liquidez. Então, o que tem mais liquidez? Sei lá, 100 mil no Tesouro Selic ou um apartamento de 100 mil? Quanto tempo você vai demorar para que um apartamento vire dinheiro no seu bolso, né? Literalmente. Às vezes é um ano, às vezes é 6 meses, um mês, enfim, mas vai um tempo, né? Então, agora, vamos supor, agora na crise, você precisa aí de 20 mil reais. Você vai conseguir vender um apartamento? Vai, né? Então, assim, a reserva tem que ser financeira, não pode ser em patrimônios aí não financeiros. Então, talvez valha a pena você avaliar de talvez vender um dos imóveis para construir, né, a sua reserva, ou se você tem uma alta renda, né, o seu gap de renda e despesas está bem alto, você consegue gerar um percentual de poupança, entre aspas, alto, corre para construir uma reserva financeira logo, né? Mas tem que avaliar caso a caso, mas não confie somente em patrimônio que está mobilizado, né? Que ele está ali, mas não tem liquidez. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Bacana. O ideal, e hoje, né, Juliana, o que a gente está vendo é que quem tem dinheiro quer também fazer oportunidades de negócio. Então, tem muita gente que fala assim, olha, se você vender o seu apartamento por 70% do valor, eu compro. Você está precisando, eu compro. Então, quando você não tem liquidez, você fica mais suscetível a esse tipo de negociação. Olha, né, eu tenho, você não tem, né? E aí vai ser pelo meu preço. Né? Quando você não tem liquidez, eu costumo falar que você perde a liberdade, né? Então, é o que você falou. O Marcos, né? O Marcos também na palestra dele falou, eu tô com caixa aí, né? E se quiser vender seu carro, sua casa, seu apartamento com nível de desconto, eu compro. Então, você acaba saindo atrás, né? Numa negociação se você não tem liquidez. Sim, verdade. Vamos para mais uma aqui. Olá, nesse período tem sido muito difícil enfrentar toda a situação, pois abala psicologicamente. Você acha que vale a pena manter um investimento em terapia, por exemplo, ou foge do que falamos? Olha, acho que mais de 60%, 70% dos meus clientes fazem terapia, né? E eu acho super importante, a gente consegue fazer um trabalho em conjunto, né? Apesar de eu estar na linha da terapia financeira, eu não sou, né? Não tenho formação em psicologia, né? Nem não sou psiquiatra, né? Então, tem algumas linhas que você precisa, assim, de um trabalho especializado. Então, tudo deveria avaliar qual é o nível, né, desse abalo psicológico. Eu diria que nessa crise, acho que está todo mundo um pouco, né, receoso, com medo, um dia acorda meio desanimado, outro acorda mais energizado. A partir do momento que você percebe, tipo, nossa, todo dia eu tô acordando mal, eu não tô querendo sair da cama, eu não quero fazer nada, você vê que isso virou uma rotina, né, um padrão negativo, eu acho que é o momento de você continuar, né, se é que você já faz, ou investir nisso, desde que você olhe lá nas suas despesas e você fala, não, eu tenho espaço para isso.
Ah, não tem espaço. Será que eu posso cortar alguma coisa? Né? Às vezes você pode fazer uma redução em outro lugar para mover para esse item que é mais prioritário para você agora. Outra coisa, tem vários grupos de psicólogos que estão criando redes de apoio, tá? Então, às vezes você pode acionar também essas pessoas como uma ajuda, muitos deles estão ajudando até gratuitamente. Então, se você realmente não tem nenhum dinheiro para gastar com isso, pode ser uma alternativa também encontrar essas redes de apoio. Eu conheço algumas, então, se quiser, até pega o meu contato. E para você procurar se ajudar, né, e manter essa sanidade mental, né, e emocional nesse período. Bacana. Eu acredito, Ju, até me intrometendo um pouco nessa pergunta aí, né, que é bem no sentido do que você falou, refletir sobre quanto isso está refletindo nas suas ações e na sua capacidade de realização nesse momento, porque eu sempre falo que o medo, né, ele é uma emoção básica aí dos vários, né, amor, sim, tristeza, alegria, raiva, ele causa três coisas na gente, né, 3 ações, ou a gente paralisa, ou a gente foge, ou a gente luta, né? Sim. E tem muitas pessoas paralisadas hoje em dia pelo fato do medo. Se isso te paralisar e se isso estiver impedindo realmente que você progrida a ponto, né, de deixar para lá a sua empresa, eu acho que vale o investimento. Mas foi como você falou, tem uma rede tão legal de ajuda aí, em todos os aspectos agora, sim, né? Sim. E, assim, em relação ao conhecimento, eu fico assim maravilhada o quanto as pessoas estão doando. Você, por exemplo, está doando o seu tempo para gerar valor, ou gerar conhecimento, ou gerar insight para as outras pessoas, né? Então, até voltando a esse negócio de educação financeira, antes de procurar um profissional, procure ajuda gratuita, porque tem, né? Se a gente procurar, tem aí. Não, tem muita coisa. Por exemplo, os livros que eu mostrei, né? Eu não sei se ainda estão, mas até semana passada, de 5, 4 estavam gratuitos. Né? Seja na Amazon ou também em forma de audiobook. Então, tem muita coisa legal, né? Muito conteúdo. Hoje, eu acho que informação hoje não falta. Não. Aí a gente vai fazer um filtro, né? Ter boas. Exatamente. Mas tem muita informação legal por aí acontecendo. Exatamente. Uma dica que eu dou para você, empreendedor aí que está assistindo a gente, é focar, né? Então, assim, a gente tá fazendo lives com foco em empresas, né? Então, assim, foca no que você mais precisa. Poxa, olha, o meu ponto de dor é marketing. Foca lá no marketing, né? Olha, meu ponto de dor é o financeiro, vai procurar lives de educação financeira. E é por isso que a gente está mesclando com áreas diferentes da empresa, para que as pessoas possam falar assim, poxa, me interessa, vou assistir uma live que me interessa. E até a roda, né, só desculpa te cortar, a roda da prosperidade que eu mandei para vocês, ela serve para isso. Então, lá você vai ter uma noção de talvez onde você está precisando agir, né? Se é em curso, bacana, se é reduzir despesas, isso financeiramente vai te ajudar a dar um certo norte. Bacana, eu adoro essas ferramentas, muito, muito legais mesmo. Vamos lá para a próxima pergunta. Olá, é bom utilizar o saldo do FGTS para quitar o imóvel nesse momento? Então, eu até recentemente vi um vídeo do Reinaldo, né, da Dzop, e ele falando assim, pensa o seguinte, né, você tem lá esse dinheiro do FGTS, teria que avaliar primeiro se você tem uma reserva. Se você não tem uma reserva, e você hoje está trabalhando ainda como CLT, né, por exemplo, e está nessa mesma empresa, e aí talvez você possa ter uma chance de ser mandado embora, não sabemos, enfim, e você não tem reserva, pelo amor de Deus, eu acho que é um risco fazer isso, desde que o valor da parcela você está conseguindo arcar, né? Agora, então depende de várias variáveis. Agora, não, tem uma reserva já constituída, né? Eu tenho já 6 meses aí das minhas despesas, tá ok. Eu não tô mais nessa empresa, por exemplo, né? É um saldo que tá lá.
e está, entre aspas, parado, né, e eu poderia usar ele para quitar. Aí é uma outra situação, né, que talvez possa valer a pena, porém, você tem que avaliar aquilo, as dívidas você tem que conhecer, né, então, faça um levantamento, qual que é o saldo dessa dívida, quanto que você paga de juros, né, desse financiamento, é um juros muito alto, é um juros baixo, né? É um juros que é um financiamento que você contratou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Então, tem que avaliar vários pontos para ver se realmente vale a pena. Então, tome cuidado só, porque se às vezes é um único dinheiro, digamos assim, que você tem, não é necessariamente a melhor opção. Agora, se você tem uma reserva, se você consegue aí se organizar financeiramente, né, aí pode ser talvez uma saída. Outro ponto, não adianta nada você, por exemplo, às vezes quitar, né, esse financiamento, se for o caso, se o montante que você tem no FGTS possibilitar isso, e aí o valor que você pagava de parcela, você passar a ser um gasto. Não, aí você tem que também começar a investir e poupar essa parcela também. Então, depende, tem que analisar muito caso a caso, mas fica só essa dica que não é uma resposta preto no branco, porque depende muito de como que, se você está, digamos assim, descoberto financeiramente ou não, e como que é a sua situação financeira de emprego também. Bacana. E quando eu falei também que depende, né, caso a caso de cada empresa, eu acredito que as empresas hoje, a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar. Existem, dependendo do nicho que você trabalha, se é produto, serviço, existe já uma estimativa, né? E cada vez mais a gente está acompanhando a economia, a gente sabe quando vai voltar, né? Por exemplo, o meu modelo de negócio, a gente está esperando final de junho, julho. Algumas outras empresas ou alguns outros nichos, a gente vai ver que vai ser lá para outubro, novembro, dezembro vai ser equivalente a janeiro desse mês, né? Sim. Então, em relação a vendas, né? Então, quando a gente fala que depende de cada caso em caso, para a gente aqui, eu acho que para empresários, 3 meses mais ou menos de capital, de caixa para segurar suas contas básicas, é um tempo bacana para você ter de caixa até depois dessa crise, porque a gente está aprendendo bastante, a gente sabe, foi como você falou no início, isso pode voltar a acontecer em outras ocasiões, né? Então, em termos de porcentagem, eu não sei, mas em termos de mês, eu acho que 3 meses, né, para as pessoas passarem aí de uma maneira um pouco mais tranquilas. Lembrando que não é para ficar tranquilo em relação à venda também, né? Então, tenho 3 meses de caixa, ok, vou tirar férias. Netflix e tá tudo bem. Tudo bem, não, gente, vamos lutar aí, vamos... eu acho que finge que não tem 3, finge que você tem 1 só. Exatamente. Tem que fazer acontecer, né, porque você tem que construir o próximo mês. Então, eu acho que fazendo essa correlação, tem que colocar algumas âncoras, né, falando um pouco aí de PNL, na cabeça, falando, não são 3, são 1. É um mês só que eu tenho, então vamos agir, vamos se movimentar. Ótima observação que você fez. Vamos lá para a próxima pergunta. Olá, para quem tem uma reserva de até R$80 mil e não precisa de liquidez a curto prazo, o que você acha de comprar ações de 4 ou 5 empresas sólidas que caíram bastante com a pandemia? Tá, vamos lá, vamos só organizar um pouco. Se esses 80 você está chamando de reserva, mas eu entendo que é um dinheiro que você não precisa dele, né? Então, só tem que colocar alguns conceitos, né? Porque existe uma reserva de emergência e também tem gente que chama de reserva de oportunidade, que é aquele dinheiro, né? Muitos investidores estão deixando esse caixa aí de oportunidades, que é, nossa, se surgir alguma coisa interessante, eu vou investir. Então, assim, vou partir da premissa que você já tem uma reserva, né, para emergências, e aí você está com esse dinheiro solto, digamos assim, né? Tem 2 observações. Uma,
curto prazo, né? Então, você não precisa de liquidez no curto prazo. Legal. Agora, no médio prazo, as ações ainda vão, na minha opinião, ainda vai demorar um pouquinho, tá? Ação, renda variável, geralmente é uma visão de longo prazo, a não ser que você vai ser trader, né? Mas aí é uma outra linha. Agora, se você, né, tem uma parcela de renda variável, o correto, né, num planejamento financeiro, é que esse dinheiro seja para longo prazo. Beleza. Aí, 4 ou 5 empresas. Então, é o seguinte, a gente não sabe ainda se chegou no fundo do poço, tá? Desde de janeiro, eu estou fazendo um curso, né, da filha do Luiz Barsi. O Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, e a filha dele, junto com outros 2 sócios, montaram um curso bem legal. E aí, eles falam, gente, a gente não sabe o fundo do poço, né? Então, assim, tem que avaliar, você tem que conhecer essas 4, 5 empresas. Não é ir na dica do fulano, na dica do ciclano. Então, assim, quando você vai investir em ações, você vira sócio daquela empresa. Então, você tem que entender como que é o caixa dela, como que é o endividamento daquela empresa, né? Numa análise mais fundamentalista. Como que é a gestão dessa empresa, como que tem sido o lucro dela. Então, você faz uma análise. Então, assim, eu dei uma dica lá, né? Não invista naquilo que você não conhece. Então, caso você queira fazer isso, primeiro ponto, estude, né? E aí consuma esses materiais que estão hoje na internet, ou até em cursos pagos, bons cursos, né? Não tome cuidado aí com as fontes, para você adquirir esse conhecimento, e aí sim, se for o caso, e se você tiver perfil de tolerância a risco, né? Aí sim você pode avaliar. Tem oportunidades? Tem. Só que tem que saber fazer o investimento direito que você está investindo. Bacana. Vamos lá para mais uma perguntinha, então. Essa eu acho que é a penúltima, viu? Legal. Vamos lá. Deixa eu entrar na tela aqui. Olá, bonds e debentures são boas opções no momento? Bom, vou falar mais de debentures, que é até o que eu conheço um pouco mais. Seguinte, debentures teve um momento de glória em 2019, aí depois começou a cair bastante, né? E agora está caindo ainda mais. Por quê? Porque as empresas, né? Debentures é crédito privado, né? É um dinheiro que você empresta para uma empresa, para a dívida de uma empresa. E aí, primeiro, você tem que ver qual empresa que você vai emprestar seu dinheiro, né? Porque teve o caso recente, depois posso mandar o link para quem tiver interesse, da rodovias do Tietê, né, que deu default. E aí agora, quem tinha essa dívida dela, está aí meio à deriva para entender como que vai ser esse recebimento, se é que vai ter um recebimento, né? Então, querendo ou não, baixou, pode ser uma oportunidade, mas mesma coisa, a gente não sabe, então tem que tomar muito cuidado e sempre avaliar qual a empresa que está fazendo essa emissão de debênture, né? Porque às vezes você vai pegar uma empresa, por exemplo, uma empresa de aviação. E aí, vocês investiriam em empresas de aviação, numa debênture de uma empresa de aviação? Não sei, né? Então tem que tomar muito cuidado, apesar de ser, a oportunidade ela sempre caminha junto com o risco, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Bacana, Ju. Vamos lá para, acho que é a última pergunta da gente. Última pergunta mesmo. Olha, qual é o melhor momento para investir? Posso investir agora ou devo esperar? O melhor momento para investir é hoje. Agora, aonde você vai investir, aí que é a questão, né? Então, se você está começando agora, não tem muito conhecimento, minha sugestão, né? Comece com aquilo que é mais fácil, né? Começa com a renda fixa, começa com os investimentos da reserva, né? O Tesouro Selic. Então, assim, dinheiro, né? Tirando a questão empresarial, mas dinheiro na conta corrente, ele não está trabalhando para você, né? Então, coloque pelo menos numa daquelas opções de reserva. Se você não sabe o que fazer e não conhece direito esse mundo, toma 2 ações. Uma, por exemplo, coloca lá no Tesouro Selic para esse dinheiro minimamente render para você. E 2,
vai estudar, vai contratar uma consultoria, enfim, né? Vai procurar ter esse conhecimento ou essa orientação para que você consiga fazer algo lá na frente. Agora, se você já sabe, né, já tem um conhecimento, já conhece os produtos, aí é o momento de você olhar primeiro sua situação financeira, ver como que estão as coisas, essa reserva tá legal, quero diversificar, aí, se você já conhece, aí sim. Mas o momento é hoje, só que aí depende aonde você vai investir. Bacana, Ju. Juliana, acho que foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta que muitas dúvidas foram sanadas, algumas minhas pessoais. Bom, muito bacana, muito feliz de você estar aqui. A gente vai enviar também, para quem está assistindo essa live aqui, a gente vai enviar esse material depois. Contem com a gente, né? Muito obrigada a todos os clientes, amigos, fornecedores MyPlace Office por assistir essa live. Pessoal, recadinho, se vocês quiserem algum tema específico, escreve para mim. Meu e-mail é viviane com i no final, @mypo.com.br. Fala aí que vocês mandam, a gente vai atrás de especialistas para falar em alguma área, sempre referente, gente, com foco em empreender, tá bom? Muito obrigada, até quinta-feira a nossa próxima live, nosso encontro às 17 aqui, muito obrigada a todos, obrigada de novo mais uma vez você, Ju, foi incrível. Agradeço, obrigado quem acompanhou aí, obrigado pela oportunidade, e tem os meus contatos, meu Instagram, todo mundo pode me acompanhar aí. Muito obrigada, Ju, tchau, tchau, pessoal, Tchau, ótima semana.